Vamos lá, então, analise a seguinte assertiva. A prisão de alguém e sua localização deve ser comunicada imediatamente ao juiz ou à família do preso. A assertiva está certa ou errada? Veja bem, essa assertiva ela está incorreta, porque a prisão de alguém e sua localização deve ser comunicada imediatamente ao juiz e à família do preso, não ao juiz ou à família do preso. Portanto, a assertiva está incorreta, mas, só para questionar. E vamos então a mais um inciso que fala sobre o preso, o inciso 61 do artigo 5º. Ele fala o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Atenção, que os critérios de prisão são somente flagrante delito ou ordem judicial fundamentada. É importante falar que a ordem judicial precisa ser fundamentada para possibilitar o contraditório e a ampla defesa. Mas, só para questionar. Vamos falar um pouco mais agora sobre prisão, inciso 62 do artigo 5º. Fala o seguinte: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada, por ele no caso pelo preso. Vamos ver alguma coisa aqui. Atenção, a expressão imediatamente no ECA é trocada por incontinentemente. Incontinente. Atente para o detalhe, que a comunicação imediata é para o juiz e para a família do preso, não para o juiz ou para a família do preso. Se for ler assim, só as partes mais em destaque, dá para dizer o seguinte: que prisão e local onde a pessoa é presa deve ser comunicado imediatamente ao juiz ou à família do preso, ou então à pessoa pelo preso indicada. Mas, só para questionar. Vamos falar então um pouco mais sobre o preso, aqui no inciso 63 do artigo 5º. Que o preso será informado do quê? Dos seus direitos, entre os quais, claro, o direito de permanecer calado, sendo-lhe assegurado que a assistência da família e de advogado. Ou seja, se o preso não tem condições de constituir um advogado, lhe será concedida assistência judiciária gratuita nos termos do artigo 5º, inciso 74 da Constituição. Então, só para dar uma relida assim, nas palavras de destaque, ou seja, o preso, o que ele vai ter? Ele vai ter informação do que? De seus direitos, vai ser informado que ele também pode permanecer calado e que ele tem direito à assistência da família e de um advogado. Mas, só para questionar. Ainda falando sobre o preso, aqui no inciso 64 do artigo 5º, fala o seguinte: que o preso tem direito ao quê? A identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. É bom lembrar que o responsável por sua prisão e por seu interrogatório policial, ou seja, tanto um quanto o outro, o preso tem direito de ter identificação, ou seja, o nome dessas pessoas, ele tem o direito de saber. Outra coisa também, esse inciso fala que o preso tem direito de saber, resumindo assim, tem direito de saber quem o prendeu e quem o está interrogando. Mas, só para questionar. Agora um detalhe importante sobre a prisão, do inciso 65 do artigo 5º, que ele fala o seguinte: que a prisão ilegal ela será imediatamente relaxada pela autoridade competente. Ou seja, essa prisão ilegal é quando não preenche os requisitos elencados anteriormente, ou seja, no inciso 61 desse artigo, que a prisão para ser legal tem que ser em flagrante delito ou mediante ordem fundamentada de autoridade competente. Se provar ser ilegal, a prisão é imediatamente relaxada através do remédio constitucional conhecido como habeas corpus. Mas, só para questionar. Já o inciso 66 do artigo 5º fala o seguinte: que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. O que seria fiança? Fiança é uma garantia real que deve ser paga em espécie. A fiança é arbitrada de acordo com as condições financeiras do preso. Mas, só para questionar. Já o inciso 67 do artigo 5º diz o seguinte: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Ou seja, vendo só pelos destaques, ou seja, não há prisão por dívida, salvo se for por pensão alimentícia ou se for por depositário infiel. Conversando um pouco mais sobre isso, então, que através do Pacto de São José da Costa Rica, é bom deixar claro que não tem mais prisão por depositário infiel. O que é o depositário infiel? Aquele que fica de guarda de um bem judicial e aquele bem acaba sumindo, seja vendido ou roubado. Então não tem mais prisão por depositário infiel.
Porém, é bom ressaltar que a questão, se a questão não falar em pacto de São José da Costa Rica, prevalece esse artigo, ou seja, aí prende de novo o depositário infiel. O Pacto de São José da Costa Rica é reconhecido pela súmula vinculante número 25 do STF. Outra coisa que é bom se ligar nesse artigo, considerando as partes em destaque ali, né, que não haverá prisão civil por dívida, ou seja, prisão militar talvez haja, mas civil por dívida não. Salvo de quem? Salvo obrigação alimentícia ou a do depositário infiel. No caso, depositário infiel citar o Pacto de São José da Costa Rica, também não pode haver prisão por dívida. Mas, só para questionar. E agora vamos a um resumo dos assuntos tratados aqui do artigo 5º, inciso 61 e 67, sobre o preso e sobre a prisão. Vamos lá, algumas afirmativas que dá para extrair desses incisos aí. Primeira afirmativa. A condição para a prisão é flagrante delito ou ordem judicial fundamentada, excetuando-se as transgressões e crimes militares. A prisão será comunicada ao juiz e à família do preso. Se ilegal, haverá soltura imediata. Outra afirmativa. O preso tem direito à assistência familiar e de um advogado. O preso deve saber quem o prende e quem o interroga, mas não é obrigatório produzir provas contra si mesmo, podendo, nesse caso, permanecer calado. Antes de manter preso, verifica-se a possibilidade de liberdade provisória com ou sem fiança. E a última afirmativa, não haverá prisão por dívidas, exceto de caráter alimentício. Mas, só para questionar.